É dois ou é três filhos que tu tem? Eu tenho dois. Um menino, uma menina e um menino, tá? Uhum. É o projeto de vida aí que todo mundo quer ter. É, o casalzinho, viu? Aí às vezes acontece essas coisas aí que vocês escutam, tá bom? Desculpa aí. Sim, retornando aqui o nosso assunto, tá bom? Então, tá, beleza. A gente fala de afetividade na educação física, então o principal ponto que a gente poderia colocar é desde quando você ensina a própria criança a importância que a educação física vai ter para ela, tá? E é claro, criança não entende, a gente já viu, até mesmo o Pedro já deu alguns exemplos, né, da questão da significação, da codificação. Decodificação é diferente de um adulto. Você fala, ele já entende, por exemplo, você fala da importância do exercício físico para ele vai entender. No caso da educação física para a criança, nós vamos se utilizar de várias, não manobras, mas estratégias para poder ensinar a ele, para que ele possa compreender, primeiro, a importância da educação física, que é a mesma, né, de uma pessoa que precisa se alimentar, de dormir, de brincar. Ou seja, quando eu coloco, é claro, a educação física, eu estou falando todo o campo motor da promoção da saúde, da promoção de bons hábitos, na parte do trabalho motor, na parte principal também cognitiva, tá? A gente não pode dividir, retirar isso, tá ok? Então, justificando isso, ok? Eu consigo trabalhar todo esse processo de afetividade na educação física. Por quê? Muitas das vezes, se vocês chegarem na escola e fizerem uma pequena enquete, tá? Isso pode variar também, de professor para professor. Se você perguntar crianças primeiro ao quinto qual é a aula que eles mais esperam, muito provavelmente 99,9% você vai ouvir por uma boca só, que é a aula de educação física, tá? Porque é lá que ele se diverte, é lá que ele brinca. E é claro, tudo isso movidos por um processo de afetividade, tá bom? E aí ele acaba criando esse vínculo. Qual é o professor que você mais gosta? O professor de educação física, às vezes os professores português, matemática passam a semana com esse aluno, a semana todinha. De segunda a sexta, né? Só tem às vezes uma aula ou outra que não tem, e o professor de educação física vai lá e dá uma aula, e esse menino fica esperando por essa aula com ânsia, né? Com uma fome, com vontade de participar e de brincar, porque são aspectos empregados primeiro pela afetividade e pela nossa área, tá bom? Pessoal, como eu disse, a gente já estava finalizando aqui o nosso conteúdo. Até acho que eu falo demais. Dúvidas sobre esse conteúdo? Vamos lá. O que é que vocês têm de dúvidas sobre a afetividade na educação física? Deixa eu ver aqui. Ou até mesmo que vocês quiserem fazer alguma contribuição, tá? É interessante assim a gente dar uma significação a esse termo, afetividade, que se subdivide em afetividade positiva e negativa, né? O que é que a gente pode assim botar como uma terminologia, uma definição desses dois termos? Tá, tu quer dizer saindo, por exemplo, do campo da afetividade positiva e negativa, da terminologia positiva e negativa? No caso aí da afetividade positiva e afetividade negativa, né? Porque assim, dá para entender que a afetividade positiva é basicamente aquela questão de que você deve transparecer, tratar bem, dar carinho à criança, né? Nesse sentido, à criança. E a afetividade negativa é como é que a gente pode ser trabalhado isso aí, tipo, Eu vou utilizar. desmerecendo, ó. Pronto, justamente. Nessa perspectiva, o que você está falando tem a ver com o que o André colocou aqui, tá? Se o aspecto da afetividade, se você pensar de uma maneira, você acaba ganhando o aluno para si, né? Se for positivo, né, você ganha esse aluno, porque você acaba estimulando, elogiando, tá bom? São aspectos da afetividade positiva. Quando você acaba afastando, menosprezando, deixa eu ver aqui, em vez de elogiar, eu tocasse na palavra contrária, mas criticando. Então,
São processos de eu trazer positivo, eu consigo trazer o aluno para mim, mais perto de mim, consequentemente ele vai aprender mais, vai interagir mais. E na negativa são aspectos que acabam afastando o aluno, desmotivando, né? Vou até usar de novo aí sua palavra, muito bem colocada, viu, André? Então, afasta, desmotiva, cai o rendimento, o aluno não consegue aprender, não consegue participar das aulas, tá? Pensando de uma maneira, retirando a terminologia positiva e negativa, a afetividade de elogios e a afetividade de críticas. Poderia ser assim, né? A positiva, a negativa. A que eu trago o aluno para mim, a que eu afasto o aluno de mim, a que eu consigo promover a aprendizagem significativa e a do que o aluno não vai aprender. Deu para entender mais ou menos assim, Pedro? Assim, tirando essa questão do jargão positivo e negativo. Deu sim. É que assim, eu já tinha uma certa ideia, mas eu não estava conseguindo assim formular uma definição assim mais plausível, sabe? Entendi, entendi. Então, é nisso que você poderia pensar, né? Mais uma vez, boa, viu, André? Se eu pensar que a afetividade está ligada à inteligência, né? Segundo foi o que a gente viu nas aulas anteriores à luz do Piaget, né? Que promove a inteligência, é claro, é a promoção da aprendizagem, da apreensão do conteúdo, dos significados, de tudo que ele puder reter para si que ele possa utilizar, tá? Então, se eu entendo que a afetividade está ligada a isso, eu tenho que entender quais são as ferramentas que podem facilitar isso e que podem dificultar. No caso, no campo da afetividade positiva, elogios, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Situações que você mantém a proximidade, que o aluno se sinta querido, amado, isso aqui vai promover a aprendizagem. Consequentemente, houve uma relação da afetividade positiva com a inteligência, tá? O resultado foi o aprendizado. Se você pensa aqui de uma forma matemática, da mesma maneira, se eu tenho o professor que só critica, nunca elogia, primeiro eu afasto, né? E eu acabo, consequentemente, não promovendo a aprendizagem. Né? Então, consequentemente, tudo isso está ligado, né, como a gente está num campo pedagógico de aprendizagem, ao aprender e ao não aprender. Tá ok? Então, ou seja, a afetividade, se à luz desses estudiosos eu sei que a inteligência está ligado a isso, e eu tenho ferramentas como elogios ou críticas para poder favorecer ou desfavorecer meu aluno, para que ele aprenda ou para que ele não aprenda, o professor tem que compreender e se utilizar dessas ferramentas, né? É, e assim, quando a gente traz para o âmbito escolar, né, é, essas caracterizações de afetividade positiva e negativa, né, no caso aqui por partes, a afetividade positiva, ela está mais interrelacionada na relação professor-aluno, né? Já as características, como é que eu posso dizer, direcionadas à afetividade negativa, ela pode ser na relação interpessoal de aluno-aluno, né? No caso. Que a gente, assim, é mais comum, né? Porque o professor não deve atribuir uma afetividade negativa. Assim, já no âmbito familiar, né, a gente pode observar que muitas vezes essas questões se invertem. Porque, assim, tem muitos pais, né, que têm pensamentos arcaicos aí, que acham que, dando essa, por exemplo, se tira uma nota boa e diz, ah, beleza, desmerecendo, sabe, assim, o filho e tal, ele acha que vai fazer com que o filho queira crescer mais, né? E isso não é legal. É boa até essa situação que você trouxe, que lembra lá do que a gente falou sobre a afetividade, ela tanto pode acontecer dentro da escola, né? Como na família. Vamos dar o exemplo aqui do da família, por exemplo, o pai e a mãe tem dois meninos, tá? E aí, é claro, você acaba nivelando um pelo outro. Ou seja, ó, tu devia tirar nota igual a quem? Igual a teu irmão. Isso daí também são aspectos de afetividade que influenciam, porque a criança ela nunca deve ser comparada com a outra. Ela deve ser comparada com o seu rendimento próprio, ou seja,
o antes e o depois dela, mas não o antes se espelhando em outra pessoa e o depois. Então são até características que a família traz. Por exemplo, tem famílias que dizem que tem o filho predileto. Por quê? Será que é porque dá mais atenção? Será que é porque elogia mais? Será que aquele que é menos querido é porque ele é mais criticado? Tudo é uma situação. É claro que a gente não vai desenhar ou desmembrar tudo que pode acontecer dentro do ambiente familiar, porque são várias situações, né? Pode ter sido várias situações. Mas até nisso a gente tem que ter cuidado, né? Por exemplo, querer espelhar o meu filho em outra criança. Ah, tá vendo outra pessoa? Ela faz isso, e tu não faz. A criança acaba ficando com raiva, né? Ela não se espelha de uma maneira positiva, né? Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique, tem uma professora específica do primário que até hoje os alunos dela têm um enorme carinho por ela. Pronto. Outro aspecto da afetividade positiva e negativa. O professor ele fica marcado, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Né? No caso, por exemplo, se todo mundo tem carinho por essa professora, é porque ela utilizou recursos da afetividade positiva, né? Que acabou marcando a presença dela e até hoje as crianças não esquecem dessa professora, né? Assim como nós também não esquecemos nossos alunos, tem aqueles que sempre se destacam mais e sempre vêm à nossa cabeça, tá? Afetividades em ser educado com os alunos são aspectos também, tá ok? Então, nós poderíamos passar horas e horas discutindo afetividade, aprendizado, afetividade no campo cognitivo, afetividade no campo motor, afetividade, deixa eu ver aí, cognitivo, motor, nós pensamos também no campo dos sentimentos, tá ok? Então, a afetividade está toda relacionada com todo o processo de ensino-aprendizagem, tá ok? Não tem como eu, por exemplo, separar. A palavra seria essa. Se eu perguntasse até mesmo para vocês aqui, vamos lá, afetividade, poderia colocar no ensino superior? Posso demais. Diga aí, galera, quais as disciplinas que vocês mais gostam? Aí você vai dizer, eu gosto dessa. Movidos por quem? Às vezes por um professor. Se eu perguntasse quais os professores que vocês mais gostam, eu gosto desse, porque ele faz isso. E toda vez que eu participo ele responde não sei o que. Tá entendendo? A afetividade criou um vínculo, seja professor aluno, seja aluno matéria, tá? A disciplina. Consequentemente, às vezes você se dedica até mais a uma disciplina, porque você teve todo esse processo de afetividade. Gosta daquela área porque você teve isso através de alguém, tá? Pessoal, mais alguma dúvida ou contribuição? Travou o áudio aí, mestre. Foi sem querer, eu acabei clicando aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou mais alguma contribuição que vocês queiram fazer? No caso aqui, a definição de afetividade que o senhor passou no slide aí, eu tava tentando ler, aí eu tava copiando aqui, aí o senhor passou, eu fiquei... Ah, digo, não, vou esperar ele terminar e eu vejo depois. Que eu coloquei que a afetividade, a definição em si, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. É uma dimensão, né? Como o senhor falou, é uma dimensão que constitui a pessoa, né? Que em conjunto com a motricidade, deixa eu ver se eu lembro aqui, a motricidade, a cognição e o meio que ela está inserida, né? Auxilia na formação cidadã. Eu ia colocar aqui, só interrompendo, eu ia colocar para você visualizar também a gente falar, mas o computador tá travando demais aqui. Eu tô colocando. Não, de boa, sem problema. Mas depois eu deixo esse slide para vocês disponível também, tá? Não se preocupem não, que eu deixo tudo disponível para vocês lá no Canvas. Show de bola. É porque eu, assim, às vezes eu copio porque, tipo, quando eu esqueço eu imagino o que eu tava escrevendo, entendeu? Aí fica mais fácil de fixar. Legal, sem problema. O ideal é isso mesmo, cada um, por exemplo, monta seu, como é que eu dizer, não é fluxograma não, esqueci a palavrinha, do processo de aprendizagem facilita mais, mas pode continuar, viu? Não, era basicamente isso, né? A definição da afetividade em si é uma dimensão da constituição da pessoa, né? Que em conjunto com a motricidade, a cognição e o meio que ela está inserida, favorece uma melhor formação cidadã.
Basicamente seria isso? Justamente. Muito voltado para a vida também, né? Tem pessoas que dizem não, falam, estudiosos. Por exemplo, vamos pegar aqui situações do esporte, né? Eu estava aqui numa aula anterior de esporte, lazer, meio ambiente e sociedade. E estava discutindo muito essa questão dos valores que levam através do esporte, que essa pessoa que pratica esporte pode levar esses valores para a vida, né? De respeito, de ser educado, de abrir a porta para uma pessoa mais idosa, de levar uma feira, uma cesta, alguma coisa assim que a pessoa tenha peso que você tá agindo naquele momento para ajudar essa pessoa. Também podem ser empregados até mesmo no campo da afetividade, porque é o que você leva ao longo da vida. Às vezes a gente toca muito num assunto que a gente não falou aqui, que é empatia, né? É a pessoa que é empática, que possui aquela empatia e a empatia, né? São dois aspectos bem diferentes, com uma palavra bem parecida, empatia e empatia, né? Se você tem ou não pela pessoa, que são aspectos da afetividade, que são coisas do dia a dia. Às vezes a pessoa não consegue se sentir a empatia por aquelas pessoas que estão sofrendo por uma perca familiar. No caso aqui vamos dar o exemplo do Covid-19. É uma questão de afetividade também, né? Porque mexe com o campo das emoções. Ok? Mas é bem nessa questão aí mesmo, viu, Pedro? É claro, tudo que se discute, muito dos conhecimentos leva-se para a vida, né? Para que você possa praticar ao longo da vida. Beleza? Show de bola. E foi o senhor que ficou com essa disciplina aí, foi? Do primeiro semestre, é? Foi esporte, lazer, meio ambiente e sociedade. E tem uma mudançazinha lá no nome, mas é porque eu gosto muito de espelhar pelo nome esporte e lazer, tá? Mas é Show por de aí bola. mesmo. Foi eu que fiquei esse semestre. Eu não sei se o semestre anterior era Érica, ou era o retrasado era Érico, ou era Felipe, eu não lembro. Era Felipe, o retrasado. Aí Felipe saiu, né, da Universo. Aí não teve, né? Porque teve o semestre 2020.2, aí veio com 2020.1 para o primeiro semestre, né? Na verdade foi no primeiro semestre que a gente teve essa disciplina aí. Então, 2020.1 vocês tiveram, 2020.2 não teve, porque não tinha primeiro semestre, 2021.1 teve, porque Ah, agora tem a turma do primeiro semestre, show né? de bola. E aí, Uhum. pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma contribuição vocês queiram fazer? Senão a gente encerra por aqui hoje. Show de bola. É uma coisa assim que é até observável, né, essa questão da afetividade, que a gente discutiu basicamente aqui, seria ali na primeira infância e após a maturação é, até ali o segundo ano do ensino fundamental, né? Uhum. Mas assim, se a gente observar em um âmbito geral, né, a gente é carente de afetividade até na fase ao resto da vida, né? Assim, podemos dizer. Eu Até o fim concordo da vida. plenamente com você. Exatamente. E assim, porque querendo ou não, por exemplo, pegar o exemplo aí de Kleber que trabalha aí na UniVS, né? Chega ali um superior de Kleber, sei lá, o coordenador, um exemplo, tá Evandro aí no meio da conversa. Aí Evandro pega e desmerece Kleber ali em algum aspecto ali da aula dele e tal. Kleber já vai entrar na próxima aula desmotivado, né? Porque entraria ali na afetividade negativa. Até mesmo aspectos da motivação, que a afetividade ela influencia até o seu motor primário de motivação, né? Por exemplo, tem muitos, não é mesmo, empresários que não utilizam da afetividade no campo empresarial. A afetividade positiva vai fazer aquele cara render mais para ti. A afetividade negativa só vai te dar prejuízo, vai ficar cabisbaixo, possivelmente vir até demissões e não vai render, né? Então, se a gente for olhar aonde a afetividade está empregada e o papel que ela exerce, nós não estamos falando apenas no campo educacional. Vai sair do campo educacional e vai para todas as áreas que você imaginar, né? É bem Aham. vasto, bem amplo o campo É, mesmo. e essa discussão assim da afetividade na primeira infância, ela se faz necessária porque a partir do momento que você motiva uma criança assim, né, para ela
desenvolver aspectos motores, aspectos cognitivos, em todas as áreas da vida, assim, ela vai ser um adulto, mais, como a gente usa o termo aqui, né, no Ceará, e tudo, desenrolado, né? É uma pessoa mais, é, tem uma relação melhor interpessoalmente, intrapessoalmente também. Então, essa afetividade na primeira infância, ela se faz muito importante, mas a afetividade ela deve continuar pro longo da vida, assim, até a morte. Verdade. É isso mesmo. A perspectiva é essa dentro dessa área de estudo, né? Desse ponto de estudo na área educacional, né? Show. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Ninguém mais? Show Dou-lhe de um. bola aí. Agora é só aguardar os feedbacks aí das atividades lá. Show. Até sábado, se Deus quiser, eu quero dar o feedback para todo mundo, tá bom? Então, pessoal, nós Show de bola. encerramos por aqui nossa aula de hoje, tá bom? Mais informações sobre a nossa avaliação eu passo especificamente na nossa aula de segunda-feira, que a gente vai fazer toda essa retomada do que a gente viu até agora. Principalmente, anotem as dúvidas da aula gravada que eu vou estar disponibilizando e lá eu esclareço para vocês na segunda-feira, tá ok? E aí No eu caso, passo o melhor as... é disponibilizar outra aula. Isso, eu vou colocar hoje como se fosse, eu vou colocar pela mesma data, aula gravada referente ao dia, se não me engano era dia o quê? Dia 9? Não, 9 não era. Dia 5. Dia 5. Dia 5. 5. Aí eu boto naquela mesma playlistzinha, aula gravada do dia 5 de 4 de 2021. Aí é PCNs para Educação Física, tá? Beleza? Vai ficar tudo bem organizadinho, aula bem mais compacta, que hoje a gente se estendeu até um pouco mais aqui em alguns vídeos, tá? Mas com um assunto bastante pertinente, que são os parâmetros curriculares nacionais, tá bom? No Beleza? caso, essa daí vai ser a 4.1, ou essa que nós estamos fazendo agora é qual? Primeiro aqui depois do almoço eu vou gravar ela, aí eu lanço ela primeiro, depois eu lanço essa daqui nossa. Então vai seguir a sequência lógica, Ah, beleza? beleza, então. Vai ficar Beleza. para não ficar uma coisa, eu posto primeiro essa, depois eu posto a outra com outra data, sendo um conteúdo anterior. Aí eu não Aí gosto não, fica fica tudo confuso, né? desorganizado, tá bom? Verdade. Beleza. Então, pessoal, eu me despeço aqui de vocês. Tenham um bom descanso, um bom almoço, tá? E até a nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau. Valeu, mestre. Fiquem com Grande Deus. abraço aí. Para vocês também. Fica com Deus aí. Bom resto de semana e até segunda, né? Show. Até segunda, se Deus quiser. Valeu.